Bom dia, meus irmãos, graça e paz, nesse dia 1º de setembro, do ano da graça de 2020, desejo a você e a sua família as mais ricas bênçãos, muita paz, muita prosperidade, muito sucesso. Quem sabe talvez seja esse mês que Deus mude a nossa sorte, que Deus nos tire do cativeiro. Se isso não acontecer, Deus continua sendo Deus e o tempo dele é perfeito, o momento dele agir é um momento exato, porque nós temos a certeza que o Senhor está conosco e não contra nós. Contra nós estão todas as criaturas, mas conosco está o Criador. Aliás, contra nós podem estar todas as criaturas, conosco está o Criador. Não para ver os nossos dramas, seja que drama é que você esteja passando a nível individual ou drama coletivo que nós estamos passando com esse problema dessa pandemia. O Senhor está para nos dar a vitória, para fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa esperança. Então, vamos continuar caminhando, seguindo em frente. Hoje eu vou falar sobre Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. Talvez é uma das formas cristológicas que deixa mais exemplificado apontar para Cristo, né? E ele começa, quem crê o Senhor na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e deles não fizemos caso. Então nós vemos aqui o desprezo do servo do Senhor. Como eu disse, essa mesma afirmação serve para nós, mas Cristo passou de uma forma plena, e a única diferença que eu vejo é que o sacrifício de Cristo é que nos diferencia. Mas os primeiros versículos nós vemos que serve para nós também, porque Cristo foi servo e nós também somos servos. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que se com o Filho de Deus fizeram o que fizeram, usaram, abusaram, tripudiaram, caluniaram, imagine com os servos do Senhor. Se ousaram fazer com Cristo, que era Filho de Deus, imagine conosco, que somos criaturas de Deus, filhos adotados. Então serve para nós, só não serve o sacrifício vicário, mas no mais não. Então vejam, Jesus veio com Messias, mas Israel não o reconheceu. Nós sabemos que Israel queria um rei, tal qual eles tinham já formado e formatado na sua mente. E Jesus Cristo veio de uma forma totalmente diferente, uma proposta e impor um reino totalmente diferente das que eles creram ou da que eles esperavam, né? Essas perguntas, Senhor, quem creu na nossa pregação, até parece que há uma frustração, e a quem foi revelado o braço do Senhor, até parece que há uma frustração, mas Deus tem os seus planos. O importante era que Cristo fizesse a missão, independente se cresce nele ou não. Assim também somos nós. Temos sobre os nossos ombros o privilégio e a responsabilidade de, a exemplo de Cristo, pregar. Eu sempre sou incisivo de que evangelizar não é dom, é uma missão. O próprio Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Jesus Cristo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a muito. Não é fácil a missão. E no caso de Jesus Cristo, ele veio com Messias, mas Israel não o reconheceu. Foi rejeitado.
E a despeito de tudo isso, ele não perde o foco. Algumas pessoas ouviram com prazer, né? Algumas pessoas aceitaram, mas independente disso, a sua missão continuou. Muitas pessoas também seguiram Cristo por motivos superficiais, né? Pensavam que Jesus se tornaria um rei, que lideraria uma revolta contra Roma. Outros gostavam do milagres, outros admiravam a sua coragem, outros foram atraídos pela beleza dos seus ensinos, mas a multidão e até os seus próprios discípulos, né, nós vemos, o abandonaram quando ele está na cruz, naquele momento, e também a multidão o abandonaram quando Jesus a chama, né, os chama para serem os seus seguidores. Muitos líderes o rejeitaram, não queriam nenhum envolvimento com o Senhor Jesus. Outros acusaram de estar em conluio com o diabo. Se nós formos ler Mateus 12, de 22 a 24, outros odiaram, planejaram matar, e por fim eles conseguiram, dentro do plano de Deus, né? João 1,11 diz, né, que ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Eles julgaram-no insignificante, um filho de carpinteiro, ousando, né, a ser rei, ousando a ser Deus, ousando a ser filho de Deus, e assim por diante. Mas ele foi crescendo, né, que a Bíblia nos diz que ele foi subindo como renovo, né, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Então ele continuou a sua missão, independente da aceitação ou não, e assim somos nós também. Jesus Cristo veio não para causar impacto, né? Eu acho muito interessante que ele não tinha aparência nem formosura, ou seja, Jesus Cristo era um judeu comum como qualquer outro judeu. Não tinha nada, não tinha uma auréola, não tinha algo que o diferenciasse. Tanto é que os soldados, para ter certeza que iriam prender realmente Jesus, pediram para que Judas beijasse aquele que realmente era o Messias. Eu já disse na igreja que se Judas beijasse um dos discípulos, um dos apóstolos, a guarda palaciana de Roma iriam prender achando que era Jesus. Então o beijo foi o toque, a deixa, foi o código com a qual os soldados não tiveram dúvida. Eu fico me lembrando, o primeiro rei de Israel foi Saul, e todos nós conhecemos. Se você for analisar o critério com a qual eles escolheram, a Bíblia nos diz que ele era bonito, tinha um corpo estrutural, esbelto, talvez nos dias atuais, né, sarado, barriga de tanquinho, se distinguia dos demais, era alto, impunha pela aparência, pelo porte físico. E veja no que deu. Quando a gente vê a escolha de Davi, nós vemos totalmente diferente. A bem da verdade, ninguém acreditava naquele homem segundo o coração de Deus, e nem os seus pais. Porque quando Natan chega quando Samuel chega e diz, olha, aqui há alguém a quem Deus vai fazer rei, ele chama primeiro Eliezer, o filho mais velho, e vai chamando, né? E Deus dizia no coração de Samuel, esse não, né? Acabaram-se todos os filhos. E aí Samuel pergunta, mas não tem mais nenhum filho? Temos um menino, um adolescente, está lá cuidando das ovelhas. Então vai lá buscar. A hora que Samuel viu, Deus diz, este é o cara. Esse é o cara. E realmente foi. Quando ele enfrenta o gigante Golias, também foi desprezado. O gigante Golias se sentiu insultado
pelo fato de Israel só ter aquilo, entre aspas, né? Aquilo para apresentar. E Deus honrou. Assim somos nós também. A nossa pregação, irmãos, a nossa mensagem deve ser uma mensagem de salvação, de arrependimento, a exemplo do que fazia João Batista. O sobrenome dele não era João Batista, né? João, o que batizava. Teve uma mensagem contundente, implacável e impecável, coerente, condizente, de alguém que é servo de Deus. Perdeu a cabeça, né? Literalmente. Então Jesus não veio para causar impressão, ele veio para trazer salvação. Por isso que nos chateia algumas igrejas que, ao invés de se preocupar com salvação, se preocupa com cura e com anunciação de milagre. A gente vê essas igrejas cheias atrás das bênçãos de Deus, mas não do Deus da bênção. Mas devemos seguir em frente, né? Devemos seguir em frente. Então ele não tinha aparência nem formosura, olhando para ele, nenhuma beleza que nos agradasse, mas ele era o Filho de Deus, com um propósito, com uma missão. Assim nós que ficamos e que herdamos, que foi passado para nós essa missão, da mesma forma nós temos um propósito e uma missão: ser sal da terra e ser luz do mundo. Se vão crer na nossa pregação ou não, não é da nossa alçada, né? Se a quem foi revelado o braço do Senhor, se foi revelado, se não foi, também não é da nossa alçada. Mas que a gente possa, né, como no versículo 2, como esse renovo, ir subindo, ir crescendo, como uma raiz em terra seca, fazer valer a nossa presença. E é exemplo de, acho que é Ezequiel, em que Deus diz: olha, vai e fale, quer eles creiam, quer não creiam, mas que eles possam ter em mente o seguinte: olha, aqui teve um profeta, aqui passou um profeta. Essa é a nossa missão. E assim foi o que Jesus Cristo fez. Realmente ele foi desprezado, e nós também, nós não vamos ter grandes aceitação, muito pelo contrário, né? Vamos ter grandes rejeição. Hoje, talvez não aquela rejeição truculenta de anos atrás, na época de Jesus, mas a rejeição ideológica, a rejeição sutil. Isso acontece nos dias de hoje. Mas o negócio é seguir em frente, né? No que diz respeito ao caso de Cristo, né, nós vemos um resumo, né? Ele foi desprezado, ele é homem de dor, foi ferido, soube o que é sofrer, carregou os nossos pecados, foi injustiçado, foi sacrificado, mas cumpriu a sua missão. Que cada um de nós possamos, a exemplo desse servo sofredor que é Cristo, imitá-lo em tudo. Porque é assim que Paulo fazia. Quando Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é que nós imitássemos a Paulo, o jeito de Paulo, mas que nós, como a Paulo, viéssemos imitar a Cristo. Eu sei que nos dias atuais existem muitos artistas que são imitados, seja pela aparência ou seja pela voz, cantores e assim por diante, né? Então quem vê faz uma ligação muito grande, e sobretudo quem ouve, né? Se você ouviu um cantor imitando, né, um imitador imitando Roberto Carlos, imitando Chitãozinho e Chororó, se não tiver uma instrumentalidade, né, que defina, você vai
acreditar que você está ouvindo ali o cantor em si, principalmente se você não estiver vendo, mas se você só estiver ouvindo. É dessa forma que Paulo quer que nós imitemos a Cristo. Um abraço para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E mais uma vez, um setembro muito abençoado. E até amanhã de manhã, se Deus assim nos permitir.